Irmãos, estamos falando de avivamento. Íamos mudar o tema essa semana. E aí eu recebi uma caixinha assim de presente. Veio munição de AR-15, de 12, calibre 12, 38, PT-380. Que mais? Ponto .50, ponto .40. Veio tudo dentro daquela caixinha. Eu ganhei um presente. Uns 10, 20 livros, eu acho. E são exatamente os, sabe aqueles assim, se pergunta para alguém que gosta de estudar, o que você gostaria de ganhar, ele vai te responder, livro. Aí você ganha 10, 20 de uma vez, aí você... E o assunto-chave daqueles livros é qual? Avivamento. Aí a gente já está no meio do fogo, joga mais gasolina, o que acontece? Então íamos mudar o tema, mas orando essa semana, conversando com mais alguns irmãos, entendemos de continuar um pouquinho mais, falando sobre avivamento. E o que é avivamento para nós? É um manifestar de Deus, o Deus que chuta a porta e muda tudo. Não é o Deus coitadinho que pede licença para entrar, é o Deus que rasga o céu. Fala, dá licença que eu estou chegando. Né? É um Deus que, seja lá qual for o cenário, não há cenário que o prenda. C.S. Lewis diz que Yeshua, ou Aslan, é um leão indomável que não pode ser colocado em cativeiro. Esse é o nosso Jesus. É o Jesus que chuta a porta e entra onde Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, e no momento da história que Ele quiser, Ele pode entrar no cenário. E Ele faz isso. Eu ganhei um livrinho que veio de cortesia, e a edição dele conta a história do avivamento de 1800. E a edição dele é de 1920. Olha isso. Bem velhinho já, a página está quase rasgando. E eles mandaram para mim de brinde. É um investimento, acho que eles estão entendendo. 1800. O avivamento de 1800. E mais uma vez eu lendo esse livrinho lá, é o Deus que chuta a porta. Que em algum momento da história ele se manifesta e fala, ei, eu continuo no governo, no controle, olhem para mim, que eu tenho um plano. E eu vou chegar lá, quem quer ir comigo? Esse é o nosso Deus. Isso é avivamento. É o Deus que devolve uma ordem original das coisas para sinalizar que nós podemos experimentar algo novo, mas não por experimentar para apontar para demais, para mais pessoas experimentar. E eu te convido a Isaías 64. Isaías 64, a partir do versículo 7. Isaías 64, 7. Outra vez eu já falei de Isaías 64, do 1 ao 4. E hoje eu vou falar do 7 e o 8. Se eu puder dar um título para essa mensagem, é o despertar ou despertando precursores. A Rebeca falou essa palavrinha na nossa conversa antes dela pregar semana passada. Eu comecei a falar algumas coisas para ela, ela entendeu também. E aí chegamos nessa palavra, precursores, despertar precursores. E é sobre isso que eu vou repartir com vocês essa manhã. Versículo 7. Estamos juntos? E não há ninguém que invoque teu nome, que desperte ou que comova a si mesmo a agarrar-se a ti, porque tu tens escolhido porque tu tens escondido a tua face de nós e nos tem consumido por causa de nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de tua mão. Não há ninguém que invoque o teu nome e que desperte, que comova a si mesmo, a agarrar-se a ti, Jesus. Porque você tem escondido a tua face de nós
e nos tem consumido por causa dos nossos pecados? Bom, a grande pergunta que você pode fazer para mim é: o que precisamos fazer? O que precisa acontecer para a gente conseguir perceber uma interferência, uma intervenção divina desse calibre, chamado avivamento? Será que há algo que um povo pode fazer para que esse Deus, que não pode ser cativo a nada e a ninguém, ninguém pode colocar esse Deus contra a parede, que esse Deus resolva fazer ou não fazer? Essa pergunta, ela precisa ser construída, a sua resposta precisa ser construída por nós. E à medida que nos cabe, é nos perguntar: será que nós estaríamos despertos? Será que nós estaríamos acordados se algo desse calibre acontecesse? Ou estaríamos dispersos, tão envolvidos com coisas desse mundo, com coisas que têm outras prioridades, que nos tornaríamos insensíveis a esses sinais? Por que Deus fez em Gales e não fez em Belo Horizonte? Quer dizer, fez um pouquinho em Belo Horizonte, mas não fez mais em Belo Horizonte ainda? Milhões de pessoas hoje, irmãos, vivem moralmente enfermas. E a grande tristeza é que elas não identificam nem desejam se curar. Elas nem percebem. Elas estão leprosas, as suas partes estão deteriorando e elas não estão percebendo. Moralmente enfermas e não desejam cura. Elas estão comprando ilusões e pagando com a sua própria alma. O suor do teu rosto é para comprar ilusões. E o pagamento de cada mercadoria ilusória é a sua alma. Pessoas que vivem inundadas por uma avassaladora maré de transgressão à lei de Deus. Deus? Que Deus? Ah, cara, Deus. Para cima de mim essa história de Deus, ser crente. Pessoas que desobedecem aos valores, princípios e mandamentos e não sentem mais. As massas estão vendendo as suas almas ao diabo por um preço muito baixo. Fulano, quanto custa? O preço de um programa lá na Gaicurus. Vendeu a sua alma. Fulano, quanto custa? O preço de uma garrafa de uísque. Vendeu. Fulano, quanto custa? O preço da internet do mês para me passar o mês no site pornográfico. Vendeu a sua alma por um preço tão vil, tão... Uma geração de The Walking Dead. Alguém se identifica? Quem já viu The Walking Dead? O que é The Walking Dead? É um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe de qual linhagem é, só tem uma ambição: devorar tudo à sua volta, tem que comer tudo. Estão meio vivo, mas meio morto, sabe? Aquele negócio assim: estou vivendo, mas a maioria de mim está morto. Cegos.
Pode ser o parente, mas ele devora o parente, porque depois que ele foi contaminado por esse vírus, a grande ideia é devorar tudo à sua volta. E a grande pergunta para nós é: que tipo de feitiço é esse, irmãos? Qual foi o fascínio que os prenderam? Quem aplicou essa lavagem cerebral na sociedade, que estão à margem de Deus? Por que essas pessoas não despertam e reagem? E esse é o cenário que Isaías 64 está orando e clamando. Misteriosamente, na época do profeta Isaías, o cenário era The Walking Dead. Ele olhava para as pessoas e falava: vocês não estão entendendo, virá um Messias, está vindo o Messias. Antes do 64 tem o capítulo 53, onde fala que sobre os ombros dele ele levou nas enfermidades, lembra daquilo? Mas lá no capítulo 9, já falava que o Messias era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías está pregando para um povo, que o povo está olhando e falando assim: será mesmo? Ah, lero. E Isaías está assim: gente, não há ninguém aqui que está acordado? É só eu que estou vendo, ele está vindo. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E antes eu falava ai de vocês, agora eu falo ai de mim, porque na minha boca ainda não tem as palavras que devem ter. E os meus lábios ainda são impuros. Então, ai de mim. Aí o Senhor pergunta: está vendo? Então, a quem enviarei? Se até você pensa isso de você, a quem enviarei? Aí ele se humilha e fala: não, se o Senhor achar que eu posso, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí esse homem levanta com uma mensagem profética falando o seguinte: vocês não estão acreditando, mas o rei vem. O rei está voltando. O Messias está vindo, gente. Vocês estão vivendo como se estava todo mundo The Walking Dead, nada está acontecendo, cada um correndo para sua própria casa, o que a Rebeca pregou semana passada aqui, cada um demasiadamente preocupado com seus próprios campos, com as suas casas luxuosas. Mas deixa eu te explicar uma coisa: eu estou escutando passos de um rei que está voltando. Isaías pregando, tá bom? E as pessoas enfeitiçadas. E aí você vai pregar num lugar, não aqui, né? Aqui todo mundo é bacana comigo, presta atenção, gosta assim, de me honrar com atenção, pelo menos. Mas, assim, no sentido de, eu vou para lá num lugar e o povo está assim, ó. Disperso. E você está lá: gente, ele está vindo. E o povo está assim. Está entendendo isso? Amanhã fazer churrasco. E Isaías trabalha sobre a perspectiva do despertar para uma geração. E essa manhã eu quero trabalhar sobre duas perspectivas: despertar e precursores. O que significa essas palavras para nós, né? Olha o versículo 7. Entenda que é o mesmo cenário onde Isaías está sendo convidado a ver. O profeta está vendo o mesmo cenário, pessoas não conscientes da volta dele. E ele fala: olha, não há alguém que possa se agitar, acordar, estar entusiasmado, estar triunfante, né?
E ele continua dizendo no versículo 7 que o Senhor vai esconder a face destes. E esconder a face aqui nesse texto significa que quando Deus escondia a face, Deus estava bravo. Quando Deus mostrava a sua face, Deus estava de acordo ou disposto a se revelar, a abençoar aquele povo. A face de Deus significava a aprovação, a glória de Deus. Deus reter a face é Deus ser contra aquela escolha. O que Isaías está falando é o seguinte: esse povo está tão desconexo do que o Senhor está fazendo, que o próprio Senhor está bravo, está retendo a face de se revelar para eles, está retendo a presença, a glória dele, a glória de Deus na nossa vida. Abra comigo, marca aí esse texto, mas vamos para Salmo 27, ainda sobre a face de Deus. Salmo 27, a partir do versículo 7. É uma oração de Davi. Salmo 27, 7. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz, tenha misericórdia sobre mim e responda-me. Quando tu dissestes, buscai a minha face, meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu vou buscar. Versículo 9. Não esconda a tua face longe de mim, não ponhas teu servo longe por raiva, tu tens sido o meu socorro, não me deixes, não me abandone, ó Deus da minha salvação. Irmãos, guarde o que eu vou te dizer agora. Tempos difíceis nos aguardam, e em breve vamos ter que escolher entre o fácil e o certo. Tempos difíceis nos aguardam, onde teremos que escolher entre o fácil e o certo. As duas coisas não vai ter jeito. Ou a gente entende que no mundo teremos aflições, e para trazer esse reino, muitas vezes vamos viver como ETs, porque não somos dessa terra, extra terra. Ou assumimos isso, ou vamos viver de uma vida ilusória de facilidades, mas que não é vida. E eu pensando nesse salmo, por quê? Porque aqui diz que Davi buscaria a face de Deus, porque somente o Senhor poderia ser o socorro dele. Muitas vezes a gente passa por momentos tão difíceis, que o conselho do pastor é ineficiente, que o conselho daquela pessoa que te gosta, que está perto de você, é ineficiente, que só há um lugar que pode acalentar seu socorro: a face de Deus. Isso me lembrou, a face de Deus me lembrou de Moisés. E lá em Êxodo 33, quando há aquele chamado de Moisés específico para tirar o povo, e eu estou estudando esses dias sobre Moisés, mais uma vez, conflito na cabeça, porque, só um parêntese, pode? Só um parêntese? Pensa comigo uma coisa. Moisés significa aquele que tira, ou aquele que é tirado, né? Tirado das águas, aquele que tira. Ou seja, já havia uma vocação apontada desde o nascimento de Moisés, certo? Só que Moisés foi colocado num cesto para morrer. Teoricamente, a mãe queria salvá-lo. Mas que mãe, em sã consciência, a Lídia pegaria a Tábita novinha e colocaria num cesto para deixar descer o rio para alguém encontrar? Pensa comigo.
É mais ou menos o seguinte: de qualquer jeito vai morrer, aqui tem uma chance. Não é isso? E aí ele vai ser criado na casa de Faraó, pela filha de Faraó, adotado. É ensinado como um príncipe. Só que um dia ele vivendo lá as facilidades do império, ele vê seu povo pela janela sofrendo. E aquela causa, qual que é o nome dele? Moisés. E Moisés significa aquele que tira. Aquela causa de ver aquele povo dele sendo escravizado, o que faz com o coração de Moisés? Tem alguém aí? Perturba o coração dele. E ele vai até a Faraó e a mãe a mãe que cuidou dele ali, que deu o amor e a vida toda por ele. Ele vira para ela e fala assim: olha, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, mas vocês não são meu povo. Tem uma causa maior do que eu olho da janela e vejo o meu povo. E eu quero ir para o meu povo. E quando ele está saindo, ele vê um egípcio. E aí o egípcio estava batendo do seu povo, ele fica bravo, mata o egípcio e aí entra naquele processo de fuga. Mas onde eu quero chegar? Quem era Faraó naquela época? Tem alguém aí? Deus na terra era Faraó, tudo bem, mas Faraó para Moisés era quem? O seu avô. Sim ou não? A mãe que adotou ele não foi a filha de Faraó? Quando ele sai e Deus chama ele para encontrar com ele na sarça ardente e manda ele tirar a sandália dos pés, e ali tem uma outra revelação, depois eu conto. Manda ele voltar para onde? Fala assim, ó, você vai, seu chamado é lá no... Não, a terra que você está já é a terra do seu chamado. Volta e tira o seu povo, o meu povo, o seu povo das mãos de Faraó. Só que Faraó é quem? É o avô dele. Moisés foi chamado vocacionalmente para quebrar os negócios do avô. Já pensou nisso? E outra coisa que eu descobri sexta-feira, sabe quem seria o próximo Faraó? Sabe quem? Moisés seria o próximo Faraó. Se ele permanecesse numa vida de facilidades, ele continuaria no palácio, tendo uma vida que não era sua, vivendo no meio de um povo que não era seu, teoricamente, né? No coração dele clamava por um outro povo, e ele seria um faraó. Sabe o que Deus fez? Tirou ele da vida de facilidade, colocou ele num processo de fuga, de matar, de sentir vergonha, de fugir pelo deserto, de se revelar a ele em Midian, lugar dos conflitos. Para quê? Para falar para ele: Moisés, você tem uma vocação, e qual é? Volta. Sabe qual é o problema? Dias difíceis nos aguardam, e em breve teremos que escolher entre o fácil e o certo. Você vai escolher o fácil ou o certo? Moisés escolheu o certo. E isso me lembrou de Moisés, sabe por quê? Porque quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, a sua missão é voltar e tirar o povo. Estão juntos? Sabe o que Moisés faz? Tá bom, só que é o seguinte, Êxodo 33, a partir do versículo 12. Tem uma coisa que eu vou te pedir. O senhor já falou aí que tem uma missão para mim, que tem um nome meu, que tem um chamado, só tem uma coisa: me faça te conhecer. Porque só falar para mim não está dando. Para
Aí Moisés dá uma travada, fala assim, não, fala seu nome, como é que o senhor chama? Que até aqui o senhor nunca falou o seu nome. Aí pela primeira vez Deus responde, diga a este povo que eu sou enviou você. Pela primeira vez. Deus atendeu o pedido de um homem. Deus atendeu o pedido de um homem. Mas esse homem olhou e falou assim, não, esse negócio de só falar o nome para mim também não dá. É sua presença comigo. E aí Deus fala para ele assim, não, então tá bom, se é a presença eu vou com você. Para onde você for eu vou. O que for seu povo vai ser o meu povo. Tá bom assim, Moisés? Moisés. Tipo a gente, né? Você bater na nossa cara para a gente ir. Mas eu falei, não tá bom não. O que mais que falta então, Moisés? Mostra a tua face para mim. Deixa eu te ver assim. Aí Deus falou assim, você não sabe o que você está pedindo, meu filho. E se eu me revelar para você face a face, eu te mato. Sabe por quê? Porque ninguém que contemplou a minha face continuou vivo. Moisés, sabe o que Moisés falou? Então desisto, foi isso? Não importa, eu quero ver a tua face. Aí sabe o que Deus fez? Eu vou ter que dar um jeito para você ir. É o seguinte, eu vou passar entre duas montanhas, e na fenda da rocha eu vou passar de costas, e você vai me ver, vai ver só o lumiar da minha glória, tá bom? Sabe por que eu estou fazendo isso por você, Moisés? Porque você nasceu com uma missão que é maior que você, e você tem que entender isso, você tem que acreditar nisso. Só que sabe o que diz em Deuteronômio 34:10? Que nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Sabe o que eu entendo com isso? Ninguém que vê a face de Deus continua vivendo da mesma maneira. E quando a gente canta aqui, quero ser mudado para a sua glória, eu vou perder para a sua glória. Sabe o que é glória ali? Face. Porque todos nós, o que a gente precisa para ser desperto? Ver a face. Só que é o seguinte, se você ver a face de Deus, acabou, morreu. Você não continua sendo mais a pessoa que você era ontem. Você é uma nova pessoa. Você tem um ampliar do que é vida a partir da face dele. Porque não cabe mais nada entre você e o seu chamado. Você e aquilo que você tem que cumprir. Você e aquele que te criou. Você e seu pai. Ah, pastor, mas será que isso acontece com todo mundo? Talvez é com a Rebeca, que é ungida, né? É mesmo? Vamos lá em 1 Coríntios 13:12. Vamos ver se é isso. Será que a face é para todo mundo? 1 Coríntios 13:12. Estamos juntos? 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos através de um espelho, obscuramente, sombriamente. Mas chegará um dia que o veremos face a face. Hoje eu conheço ele em parte, mas vai chegar um dia que eu conhecerei ele como também sou conhecido por ele. Irmãos, por ocasião do retorno iminente e glorioso de Jesus Cristo, todos nós veremos Cristo de forma nítida, face a face, face to face.
Não apenas mais uma forma imaginária, como nós temos hoje, mas uma forma real e para sempre. Sabe como é que fala a mensagem, a Bíblia, a mensagem? Olha só que lindo. Hoje não vamos ver com clareza. Estamos como num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina, mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar, o sol, com S maiúsculo, vai aparecer. Então veremos tudo claramente como Deus vê, conhecendo diretamente, assim como Ele me conhece. Coisa linda. Se você nasceu de novo, significa que você tem um encontro marcado para vê-lo. E o que você pode fazer hoje é antecipar o encontro e não ser mais um estranho naquele dia. Talvez você ache que isso aqui não é para você, você já sabe demais, fez curso demais, sabe muito da Bíblia. Mas nem todos os seus títulos podem garantir que você não será um estranho naquele dia. O Timóteo está na fase de começar a estranhar. Então, ele chega na casa da minha mãe, aí a avó dele é o avô dele, certo? Tem autoridade familiar, é uma família. Só que ele olha e estranha, sabe por quê? Que ainda não faz parte dele, não é íntimo. Você pode conhecer sobre Deus e no grande dia ainda ser um estranho. Sabe por quê? Porque não tem face to face. Pastor, mas eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso, né? Não precisa ser hoje, domingo, 6 de maio. Não, tranquilo. Pode ser quando você quiser. Só não se esqueça que lá em Atos 17:31, diz que o dia do julgamento, onde ele vai voltar e julgar todas as coisas e todas as nossas obras e todas as pessoas vivas, já está marcado. Ou seja, no meu caso, eu não tenho todo o tempo do mundo. Por quê? Porque o grande dia já está marcado. Se eu não tenho a data, mas eu sei que tem uma data, eu não vivo como se essa data não existisse. Eu vivo com um senso de finalidade. Pode ser hoje. Pode ser enquanto eu estou aqui ouvindo essa palavra e achando que não é para mim. Pode ser enquanto eu estou fazendo comida para a semana, hoje à noite. Tem isso, não tem? Faz o feijão a mais, guarda nas vasilhinhas, o arroz a mais. Pode ser. Amanhã pode ser tarde demais, irmãos. O avivamento é interessante nesse quesito, porque ele trata a humanidade na raiz, ela desperta. Desperta, ó tu que dormes. O avivamento é uma centelha que cai do céu e todo mundo olha e fala assim: que isso? 97% de um país? Só Deus. É ou não é? Um homem que batia na sua esposa, espancava ela por semana, e agora está amando? Só Deus. Um homem que não queria Deus, e agora você chega em casa nos momentos difíceis, ele está trancado no quarto, você escuta um choro, um grito, e ele lê a Bíblia como se fosse a última salvação da vida dele, o último dia, a última página. Só um avivamento pode fazer isso. E talvez a missão que Deus tem nos dado esses dias é um despertar dos homens e de mulheres dos últimos dias. Pessoas que vão viver como se fosse hoje.
Não é amanhã. É como se fosse daqui a pouco. Sabe por quê? Porque se a gente viver como se fosse daqui a pouco, nosso senso de vida, de prioridade, de realidade espiritual, uau! Bom, essa é a primeira palavra, um despertar, e meu desejo é que você saia daqui chacoalhado para você despertar para algo novo que está por vir. Alguns têm chamado de terceira onda, outros têm chamado de o último avivamento. Não vou dar nome. Eu sei que Deus vai aquecer a missão dele nos últimos dias. E isso vai partir de homens e mulheres que carregam uma palavra. Pode ser hoje. E eu quero ver ele face a face. Eu quero ver a face dele. Eu quero ver a face dele mesmo que eu perca a minha vida e ganhe a vida dele. Porque se eu ver a face dele, eu não continuo mais vivendo como eu vivia antes. Eu vou viver uma nova vida em Cristo. E a segunda palavra que eu quero trabalhar essa manhã, e já estou caminhando, é precursor. O que é precursor? É aquele que precede, que anuncia, que prepara e indica uma vinda. Quem foi Isaías? Um precursor. Isaías é o profeta messiânico que mais falou sobre a vinda de Jesus. Quando ele falou, as pessoas riam dele, a ponto de Isaías entrar pelado no templo. Imagina eu chegando para pregar. Não, né, irmão? Não vai ser muito bonito, não. Vai ser horrível. Mas imagina Isaías chegando, o povo disperso. Ao povo, ó. Ser abençoado, facilidades. Sabe o que Isaías faz? Tira o manto sacerdotal, tira a estola e entra pelado no templo, com o rolo do profecia na mão. Mais ou menos assim. Tá feio? Vocês estão horrível. Está entendendo isso? Ele quis mostrar para aquelas pessoas que eles não estavam enxergando. Despertam. Isaías era um precursor, alguém que anuncia algo novo, que antecipa, alguém que tem algo, alguém que dá a voz de comando. Olha isso, que lindo. Estamos juntos? Alguém que dá a voz de comando para uma invasão. Já viu Coração Valente? Quantos já viram o filme Coração Valente do Mel Gibson? E eles estão lá forjando as espadas. E treinando, e forjando espada, e gente crescendo, não é isso? De repente, ele pega o cavalo dele, o Mel Gibson, passa por trás do exército todo. Esse filme é lindo demais, não é? Dá a volta em todo mundo, tipo assim, dá a volta no exército inteiro para mostrar assim, ó, somos um, estamos juntos. E de repente ele passa na frente dos principais da linha de frente da guerra dele. Está muito bagunceiro. Passa na linha de frente, levanta e fala o seguinte: a minha ordem, vamos invadir. E ontem à tarde eu escrevendo isso, pensei que Deus está procurando pessoas que têm coragem de dar uma ordem de comando para que o reino invada essa terra e faça tudo novo. Pessoas que já estão ansiando isso. Pessoas que estão assim, essa é a solução para a minha vida. Isso é o que eu mais anseio da minha vida. É alguém que tem uma mentalidade de algo que está por vir. É aquilo que C.S. Lewis fala, é uma pessoa que nada nessa vida consegue satisfazer e saciar as fomes principais da vida dela. Por quê? Porque possivelmente ela não foi feita para esse lugar. Uma voz de comando para uma invasão. Salmo 101, 6. Se eu fosse aquele pregador pentecostal, hoje eu estou meio pentecostal, né? Mas se eu fosse aquele mais pentecostal, eu falei assim: quantos querem aqui ser uma voz de comando?
Quantos querem? Aí se você levantasse a mão e falasse assim, prepare para estar na linha de frente e morrer primeiro. Porque os que avançam primeiro são os alvos. E quantos aqui estão precisando descobrir uma causa pela qual tem que morrer? Porque só assim você vai aprender a viver. Nós só sentimos medo de morrer porque ainda não entendemos que possivelmente esse é o nosso destino. De uma forma ou de outra nós vamos chegar lá. Que seja para a glória dele, para levantar o nome dele sobre toda a terra, para engrandecer o nome dele, né? Salmo 101, versículo 6. Olha o que Deus está falando: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo aquele que anda no caminho perfeito, e esse me servirá. Deus, irmãos, tentou se relacionar com o homem durante todo o Antigo Testamento. Deus achou um homem e chamou de Adão. Deus criou um homem, chamou de Adão. Adão, você vai ser para mim um precursor, um primeiro. Mas você não pode errar, você tem que ir comigo. Só que Adão, em algum momento, errou. Aí Deus olhou a iniquidade do povo e falou assim: vou chamar outro precursor, vou chamar Noé. Lembra disso? E ele chama Noé, faz um barco durante quantos anos? Quem lembra? Escola dominical, 120 anos construindo um barco. E aí ele põe os animais dentro como chama aquilo? Da arca, isso aí. E depois que ele fecha a porta, quantos dias demora para cair o primeiro pingo de água? 7 dias, algo que nunca tinha acontecido. Por que Deus escolheu Noé? Porque Noé era um homem para os últimos dias daqueles dias. Só que lá em Mateus fala que nos últimos dias Deus será como nos dias de Noé, onde Deus precisará levantar homens como levantou Noé. Para falar para uma geração: ei, entram na arca. A palavra arca no hebraico ali é Messias, Mexia. Entrem em Jesus, sabe por quê? Porque só há um jeito de se livrar: dentro de Jesus. Porém, Noé também vacilou. E aí Deus chamou um outro camarada, Abraão. Falou: Abraão, você vai ser um precursor. Você vai sair da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Rompa. E Abraão, o que ele fez? Pediu o GPS. Para onde que eu vou? Qual o endereço? Com qual dinheiro? Não, eu vou. E foi. Levantando altares, porque altar fala de sacrifício. O caminho não é de facilidade, é de sacrifício. E ele foi. Só que chega uma hora que Abraão também foi precursor, mas Ismael, Isaac, negócio. Aí Deus chama Isaac. E aí, Isaac, vamos. Aí Isaac vê uma mulher lindíssima, apaixona assim, no primeiro olhar, leva ela para a tenda e casa com ela, Rebeca. Tem filhos. E aí Deus renova a aliança com Jacó e fala: Jacó, você é um precursor, Jacó. E Jacó, você vai ter 12 filhos que serão 12 nações. E essas nações serão precursoras no mundo. Eu quero que o mundo entenda e veja que nós vivemos uma coisa maravilhosa. E eles vão vir, que a gente chama de força centrípeta. Todas as nações viriam conhecer Deus e voltariam com Deus. Só que isso não acontece, porque essas nações que nascem a partir das 12 famílias também se perdem. Só que tinha um menino que vestia uma estola colorida, que ele era diferente.
E Deus então renova a sua aliança com ele, chamado José. E José vai ser governador do Egito. E Deus fala: José, você vai ser um precursor. Você vai ser governador desse povo aqui. E esse povo vai me conhecer através de você. Só que chega um momento, depois de tanto sofrimento, né? Que ele é colocado como governador, mas é um homem também com dificuldades e limitações. E aí Deus fala: então eu vou chamar um outro homem chamado Moisés, que eu já contei a história dele hoje. E esse Moisés, a duras penas, vai lá e liberta o povo do Egito. Entra com o povo pelo deserto, olha a terra que mana leite e mel e fala: pronto, sou precursor e agora eu vou estabelecer e vou viver minha vida. Foi isso? Não, por você ter batido na rocha e não acreditado pontualmente no que eu te falei, você só vai contemplar e vai morrer honrado, em boa velhice, na terra dos seus pais, mas você não vai entrar na terra prometida. Por que, Deus, você vai fazer isso? Porque eu vou levantar um homem que vai ser precursor depois de você. Quem? Josué. E Josué vai entrar, vai organizar as cidades, vai organizar as tribos ali, vai dar missão para cada uma dessas tribos, e o povo do mundo inteiro vai saber quem é o Deus da tribo, das tribos. Parece índio, né? Mas era mais ou menos isso, das famílias. Só que esse povo que agora tem um tabernáculo no meio, onde Deus vinha acampar no meio deles uma vez no ano e dava paz para o ano, tabernáculo de Moisés, que agora com Josué está estabelecido, esse povo olha para isso e fala assim: nós não queremos mais precursor nenhum. Josué para nós não dá mais. Mas vocês têm Deus, vocês não precisam de rei na terra. Não, a gente quer rei na terra. Igual as outras nações têm, a gente quer copiar eles. Aí o profeta fala: mas a ideia não era essa, a ideia era o contrário, era eles virem conhecer o Deus de vocês. Não, a gente quer rei de carne e osso. Ah, então tá bom. Samuel disse: você quer isso? Quer. Então, quem que vocês escolhem? O mais bonito, o mais forte, o mais poderoso, Saul. Queremos ele como rei. Precursor. Deus começa a usar a vida de Saul, daqui a pouco ele se corrompe, porque ele mete os pés para fazer algo que não deveria fazer. E aí Deus levanta um outro precursor. Quem? Tem alguém aí? Davi. E Davi é um bom precursor durante 40 anos, mas Davi faz caca. Sim ou não? Faz. Muitas. A principal delas é pegar a mulher do outro, sem que o outro, né, sem que o outro desejasse. E aí Deus olhou e falou: se você não arrepender, eu te mato, porque eu tenho um propósito para a sua vida. E aí Davi tem filhos, e chama um dos filhos dele, Salomão, como precursor, e fala: Salomão, você vai construir um templo que o seu pai não construiu, e vai ser um precursor. As pessoas vão entrar nesse templo e vai me conhecer, Salomão. Só que Salomão, gente, tinha um outro Deus, ou tinha vários deuses, né? Mas ele casou com 1000 mulheres e com os deuses de 1000 mulheres. Então não tinha como falar de Deus, do Deus Yahvé. Então Deus levanta os profetas, como Isaías, Jeremias, para colocar o dedo na ferida e falar o seguinte: ou você se arrependa, ou Deus não vai levantar precursor nenhum. Acabou. Só que em meio a essa mensagem profética pré-exílica, Deus fala para o profeta assim: não, eu vou levantar assim um precursor. Está lá em Gênesis 3,15. Chama Jesus de Nazaré. Jesus o Cristo, o Messias, o enviado. Ele vai vir, o Emanuel, e ele será o precursor. Mas é o seguinte, vou ter um tempo de silêncio para esse povo entender que conversar comigo, audiência, meu tempo é caro. 400 anos de silêncio sem levantar nenhum precursor na terra. Depois de 400 anos, os olhos de Deus, Salmo 101, versículo 6, começa a passar sobre a terra, depois de 400 anos.
Deus tem que enviar um precursor, alguém que ia resolver o problema. Só que antes dele enviar o Messias que resolveria o problema, ele vai achar um casal. Lucas 1, versículo 6. Ele acha um casal chamado Zacarias e Isabel, que estavam vivendo de forma justa e irrepreensível os mandamentos de Deus, para que eles gerassem um precursor que anunciasse a vinda do que há de vir. Está entendendo? E aí, João Batista. Nasce João Batista e João Batista começa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrependam-se, o Messias está vindo, o Messias está vindo. Ele pega o livro de Isaías e começa a falar o livro todo. Interessante que Zacarias e Isabel não estavam morrendo de trabalhar no templo, eles estavam vivendo de forma justa. Entende? Não tem a ver com prestar serviço religioso, tem a ver com a vida, vivendo de forma justa e irrepreensível. E aí Deus achou eles, deu um precursor, e aí ele fala assim: qual que é a sua missão, João Batista? Aí João Batista, Lucas 1, 16 e 17: a minha missão é preparar um povo, ou levantar um povo preparado. Para quê? Para a vinda do Messias. João Batista cumpre seu ministério, Deus levanta João Batista no espírito de Elias, prepara um caminho. Quem que é o caminho? É geográfico? São pessoas. Ele toca pessoas, converte pessoas, ele ora por pessoas, ele batiza pessoas. João o Batista, porque ele batizava, pregando o arrependimento do Messias que viria. Aí vem o Messias. E o Messias anda por essa terra, meus irmãos, e sinaliza e mostra para nós como que é a vida. Só que em Lucas 9, por exemplo, ele diz o seguinte: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem ainda não tem onde reclinar a cabeça. Então ele era um cabeça que não tinha corpo. Só que o Messias veio, feriu a terra, mas ele é um cabeça que não tem um corpo. E agora a gente precisa de um novo João Batista para a segunda vinda. Por que nós precisamos despertar precursores? Porque o caminho da vinda do rei tem o serviço do precursor. João Batista cumpriu o serviço do precursor, o Messias veio. Esse Messias que veio é o cabeça. O cabeça, então, precisa de um corpo para ser anunciado. É necessário, então, que se levante um segundo João Batista, no espírito e poder de Elias, ou seja, numa mensagem profética, para quê? Para preparar o caminho da volta do rei. Quem é o segundo João Batista? O primeiro João Batista pregava a vinda de um Messias. O Messias veio, o Messias é o cabeça não tinha um corpo. Quem é os chamados a ser precursor dessa vinda? O segundo João Batista. A igreja. Sabe quem é o João Batista? Ele era um cabeça que não tinha onde reclinar a cabeça, certo? Não tinha pescoço, não tinha corpo. Agora ele é o cabeça que tem um corpo. Qual é o corpo? A igreja. E a igreja é o quê? É o que dá movimento ao que a cabeça fala. E o que esse corpo faz? Ele anuncia a vinda do rei. Não mais um homem chamado João Batista, mas uma geração de João Batista. Uma igreja empoderada com uma mensagem profética. Não é um culto de 10 minutos. É uma palavra que você está comendo ali assim: uau! Eu sou um precursor, eu estou anunciando e ele pode chegar daqui a pouco.
Qual que é a missão da igreja? Gerar pessoas de reino, precursores, que prega o rei está voltando, um segundo João Batista, empoderado de uma missão profética, anunciar a vinda do Messias. Para encerrar, volta lá em Isaías 64, 8. Lídia. Isaías 64, 8. Nós somos o segundo João Batista. Nós somos uma geração escolhida. Nós somos nação santa, povo preparado, sacerdócio real, escolhido para quê? Para anunciar a vinda daquele que há de vir. Por quê? Porque antes da vinda tem o precursor. Isaías 64, 8. Vamos ler de novo. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E nós todos somos o trabalho da Tua mão. Sabe qual é a minha oração por você essa manhã? É que você seja um barro mole na mão de Jesus essa manhã. E que Ele possa pegar você e te moldar a um ponto, e te forjar a ponto de você ser uma voz, de você se tornar um megafone de Deus, de você se tornar um vaso onde Ele pode encher de unção, porque as pessoas que passam perto de você, elas percebem Deus. Elas não conseguem mais viver da forma que elas viviam. Elas ficam constrangidas em pecar perto de você. Sabe? Que Ele possa enfiar as mãos, sentar sobre a roda e quebrar o vaso de novo. Jogar um pouco de água, água viva, né? Amassar o barro e fazer de novo. E eu lembro da oração do profeta Jeremias, do capítulo 18, que diz o seguinte: ó casa de Israel, ou ó casa de Deus, não posso eu fazer com vocês como este oleiro, diz o Senhor. Eis como barro vocês estão na minha mão. Está ouvindo? A vida de cada um de vocês é como um farelo, como um pó da terra nas mãos de Deus. E esse Deus, colocando a água dele, a vida dele, Ele pode desmanchar e fazer quantas vezes Ele quiser. Essa é a minha oração essa manhã. Que você seja um barro mole, um barro que não ofereça tanta resistência, que à medida que Ele começar a te rodar e te rodar naquela mesa, e Ele começar a pôr as mãos dele ali em cima e amassar a sua vida, e as coisas que você achou que você podia ter para você mesmo, Ele amassa e isso aqui era seu? Vou fazer de novo, não deu certo. Isso aqui está rachado, fazer de novo. Não, está faltando água viva, fazer de novo. Agora tá bom, vamos começar. Barro mole. Barro mole. Barro mole na mão de Deus. Barro mole. E aí Ele começa a formar de novo. Aí Ele faz a primeira paredinha do vaso. E Ele dá um passo para trás e fala: uau, como ficou bonito.
Porque os meus planos não são os teus planos, nem os meus caminhos os teus caminhos. Na verdade, eu tenho planos de paz, e por isso eu estou fazendo de novo. Por isso eu dei um reset, por isso eu quebrei o vaso. E eu queria orar por você que está sofrendo esse processo de Deus. Áreas da sua vida onde o oleiro tem que pegar, ou ele já está pegando e está apertando e está mexendo, e você está sentindo dor. Eu quero orar por você essa manhã. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Feche seus olhos. E eu abençoo para que o oleiro continue a moldar o vaso. Continue colocando as suas mãos poderosas sobre o vaso e mexendo a matéria. Continue, Senhor. Continue mexendo. Continue mexendo. Faz de novo, Senhor. Dá um restart na nossa vida. Dá um restart, dá um reset. E começa de novo a sua história na nossa história. Um coração novo, Pai. Um espírito novo. Uma unção nova. Um óleo fresco. Nós oramos, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor desperte pessoas aqui essa manhã.